Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Olá, humanos e exáticos. Marcos aqui. Espero que todos estejam bem. Sempre existiu o Estado? Como que surgiu essa poderosa instituição? Vamos de sociologia? Vem comigo. Não vai embora, fica um pouco mais. Ninguém sabe Equação de humano. Se os homens sempre lutaram pela liberdade, por que criar uma organização, o Estado, que existe para controlá-los? Você já se perguntou como o Estado surgiu? Será que o Estado sempre existiu? Essas mesmas perguntas foram motivos de estudo de vários pensadores. O primeiro pensador que tratou do Estado, baseando seus estudos nas formas de organização das sociedades na história, foi o italiano Niccolò Maquiavel, que viveu entre 1469 e 1527. Ele escreveu o célebre livro O Príncipe, onde ele diz que os homens buscam uma forma de organização que controle seus maus sentimentos e seus desejos mundanos, ou seja, uma forma de governo que controle a maldade humana. E que forma de governo seria essa? Bom, para Maquiavel, só um príncipe poderia organizar uma sociedade sem maus desejos, virtuosa e com estabilidade das instituições. Quando conseguisse isso, não seria mais necessário o governo de um príncipe, passando assim a forma de governo para uma república, onde homens agora virtuosos participariam ativamente. Para o pensador inglês Thomas Hobbes, o homem no estado de natureza vive em permanente guerra de todos contra todos, onde o mais forte sempre busca dominar o mais fraco. Esse conflito permanente fez com que os homens buscassem uma maneira de evitá-lo, fazendo um contrato que garantisse a paz. Mas para Hobbes, a assinatura de um papel não resolveria os problemas. Era preciso que todos os homens submetessem sua vontade à vontade de um só homem que conseguisse que eles mantivessem respeito às leis. Esse homem que centralizaria o poder seria o rei, e a organização da sociedade seria o Estado absolutista. Tanto Maquiavel como Hobbes pregavam que o poder tinha que estar concentrado nas mãos de um único soberano. Para Maquiavel seria o príncipe, para Hobbes seria o rei. Com a diferença que Maquiavel acreditava que existiria uma evolução na forma do governo para a república. Outro pensador importante, o inglês John Locke, afirmou que os homens concordaram livremente em organizar a sociedade, buscando de preservar e garantir ainda mais os direitos que possuíam no estado de natureza. Que direitos são esses? O direito à vida, à liberdade e à propriedade. Para isso, deveriam criar um conjunto de leis e escolher a forma de governo a partir da decisão da maioria. O objetivo desse governo seria garantir a propriedade e, caso não cumprisse sua obrigação e usasse de força acima do permitido pelas leis, daria o direito legítimo ao povo de resistir e derrubar o governo tirano. Então o poder está ligado ao povo, né, professor? Sim, você pode notar que o Locke afirmava que o povo tem o direito de escolher a forma de governo e de se rebelar contra a tirania. Isso deixa claro que, ao contrário de Hobbes, ele não admitia o poder concentrado nas mãos de um soberano, de um rei, pois para ele qualquer tipo de governo só seria legítimo com o consentimento do povo. Nosso próximo pensador é o francês Jean-Jacques Rousseau. Ele escreveu o livro O Contrato Social, onde afirma que os homens escolheram entre serem completamente livres em seus impulsos ou aceitarem as garantias de liberdade e de propriedade definidas pelas leis. Você pode achar estranho
Como pode alguém ser livre se existem leis que limitam a liberdade? Para Rousseau, a partir do momento que nós fazemos as leis, obedecê-las é um ato de liberdade. Rousseau era racionalista, ou seja, para ele é necessário o uso da razão e da liberdade para que os homens fizessem o contrato social que organizou a formação de um Estado, onde todos fossem iguais perante a lei. Para ele não importava a forma de governo, desde que esteja submetido ao poder do povo, sendo o governo um corpo administrativo do Estado limitado pelo poder do povo. Viva o povo, professor! Viva o povo! Como surgiu então o Estado moderno se cada pensador tem uma visão distinta? Esses pensadores estabeleceram as bases para a formação do que entendemos hoje como Estado. Prestem atenção no contexto histórico que levou ao surgimento do Estado moderno. O fim do mundo feudal e o enfraquecimento das forças políticas que dominavam a Europa naquele período histórico levaram ao surgimento do Estado moderno. A sociedade feudal começou a se desintegrar devido às revoltas sociais dos camponeses, pelo crescimento das cidades e do comércio. Ao mesmo tempo, a partir do século XIV, aconteceu a centralização e a concentração das forças armadas e no monopólio do uso da força, da justiça com a criação de tribunais de várias instâncias e da cobranças de impostos, que era um símbolo de poder e fornecia recurso para manter essa ascensão do Estado centralizado. Vai surgindo também uma burocracia que administrava o patrimônio público. Enfim, essa concentração e centralização de todos esses poderes, funções e instituições é o que caracteriza o Estado moderno. A primeira forma de Estado moderno foi o Estado absolutista, que surgiu com a expansão do mercantilismo e foi implantado pela primeira vez em Portugal, no final do século XIV, sendo adotado depois em vários países da Europa. Este Estado teve seu ponto alto na França, quando o rei Luís XIV expressou a concentração de poderes do Estado com a célebre frase: "O Estado sou eu". Com características principais estavam o controle da atividade econômica, concedendo monopólios, fixando preços e tarifas e administrando a moeda com metais preciosos. Tendo surgido no momento da ascensão da classe burguesa, o Estado absolutista colocava em conflitos os interesses dos estamentos dominantes no período feudal, que era a nobreza e o clero, e da burguesia quanto à administração do patrimônio público, da justiça e da economia. No século XVIII surge o liberalismo como reação ao regime absolutista. Nesse contexto histórico, o capitalismo está acabando com os últimos resquícios do feudalismo. O liberalismo tinha como valores mais importantes o individualismo, a liberdade e a propriedade privada. Politicamente, o Estado liberal é baseado na soberania popular. Isso é, expresso nas constituições liberais. O Estado liberal começou a entrar em crise no final do século XIX. E com a Primeira Guerra Mundial, essa forma de Estado caiu definitivamente. No começo do século XX, o Estado liberal não dava mais conta dos interesses da classe burguesa. Nesse momento, entre os anos 20 e os anos 30, surgem os estados nacionalistas, com o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Estes estados tinham características contrárias ao Estado liberal, principalmente no que toca ao papel do Estado na atividade econômica da sociedade. Os estados nacionalistas atuavam fortemente na economia. A Segunda Guerra Mundial vai reforçar a importância do Estado soviético, que foi implantado na Rússia através da Revolução de 1917,
O Estado soviético foi a primeira experiência socialista. Na economia, sua principal característica era a forte atuação do Estado através da centralização e planificação da atividade econômica pelo Estado. O fim da guerra criou uma polaridade entre duas potências mundiais, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que surgiram com a adesão de diversos países da Europa, e ao regime socialista da Rússia. E o outro lado era dos Estados Unidos da América. Devido a problemas internos e ao processo de globalização, o Estado soviético entra em declínio e tem um fim simbólico com a queda do Muro de Berlim em 1989. Como forma de enfrentar os protestos de trabalhadores por melhores condições de vida e para atender às necessidades do capital, o bloco de países capitalistas buscou construir uma nova organização da vida econômica da sociedade. Para isso, surgiu após a Segunda Guerra Mundial o Estado do Bem-Estar Social. Ao contrário do Estado liberal, é parecido com os estados nacionalistas soviéticos. O Estado do Bem-Estar Social tinha como finalidade a característica básica de intervenção estatal nas atividades econômicas, regulando-as, subsidiando-as, executando grandes investimentos e obras, redistribuindo rendimentos, visando sempre, pelo menos teoricamente, ao bem-estar da maioria da população. Essa forma de Estado vai durar até a década de 70, quando alguns fatores como a crise do petróleo e os altos gastos dos Estados Unidos com a guerra do Vietnã levaram a uma crise que teve como consequências o aumento dos impostos e da inflação. Para superar essa crise, surge na Inglaterra o Estado neoliberal, que nada mais é do que o retorno das ideias do Estado liberal, que prega o retorno de um Estado mínimo, que não participa da atividade econômica e que considera que o bem-estar dos cidadãos deve ficar por conta deles próprios. Essa forma de Estado foi adotada pelos Estados Unidos e se espalhou por todo o mundo capitalista. O que os pensadores clássicos da sociologia pensaram sobre a função do Estado? O pensamento e os escritos de Karl Marx foram evoluindo de acordo com o tempo. No primeiro momento, teve uma aproximação com o anarquismo, considerando que o Estado era uma entidade abstrata e que estava em contradição com a sociedade, procurando atender aos interesses de todos, mas priorizando os interesses de quem dominava economicamente a sociedade. Algum tempo depois, no livro A Ideologia Alemã, o escrito com Engels afirmou que o Estado seria a expressão da dominação política e jurídica da sociedade burguesa e que existia apenas para garantir as condições gerais do capitalismo sem intervir nas relações econômicas. Nos livros As Lutas de Classe na França e o 18 Brumário de Louis Bonaparte, pausa, que esse 18 Brumário de Louis Bonaparte é um dos melhores livros que eu li na vida. Marx afirma nele que o Estado surgiu para inibir os conflitos de classe, sendo assim um representante da classe dominante. Podemos concluir que, para Marx, o Estado é uma organização que trabalha para garantir os interesses da burguesia. Essa classe exploradora que é dominante na sociedade capitalista. Para o pensador francês Durkheim, o Estado tinha a função moral por ser o organizador do ideário do indivíduo e garantir que ele tivesse pleno desenvolvimento através da educação pública, que buscava uma formação moral desvinculada de religiões. Ao contrário de Marx, o Estado visto por Durkheim não é antagônico ao indivíduo, pois ele que libertou o indivíduo do controle exercido por grupos secundários da sociedade, como a família, a igreja e as corporações profissionais, podendo o indivíduo assim desenvolver sua liberdade.
Finalmente, Durkheim considera o Estado uma organização que tem o objetivo de defender os interesses coletivos. Segundo Weber, quem realmente exerce o poder no Estado é a burocracia militar e civil. Portanto, o Estado é uma relação de dominação de alguns homens dominando os outros, usando uma violência considerada legítima e uma associação obrigatória que organiza a dominação. Para que essa relação exista e se mantenha, é necessário que a autoridade seja aceita e legitimada pelos dominados. Para Weber, existem 3 tipos de dominação legítima: a tradicional, a carismática e a legal. A dominação tradicional é baseada nos costumes, normas e valores que são tradicionais e vigentes ao longo do tempo na sociedade. A dominação carismática está baseada no carisma pessoal do indivíduo, que detém a autoridade. O carisma é sempre pessoal, ou seja, está ligado às qualidades extraordinárias de um indivíduo, seja heroísmo, liderança militar, inteligência ou dom divino. Esta é a forma de dominação mais instável, pois depende de qualidades do indivíduo que lidera para manter a obediência dos dominados. Ela termina quando não existe mais o líder carismático. A dominação legal é baseada na obediência a estatutos legais e normas que são aceitas por parte dos dominados. Estes estatutos legais ou leis podem ser modificados desde que sigam as regras estabelecidas para isto. A dominação legal é fundamentada no direito, ou seja, no conjunto de leis que determinam as regras para a nomeação da autoridade e estabelece limites para o seu exercício de poder. O estado que eu conheço, professor, é o estado do Rio de Janeiro, que eu moro nele. É o estado que eu conheço, o estado do Rio de Janeiro. Complicou. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma equação humana e vimos que nem sempre existiu o Estado e que as formas de Estado moderno se sucederam ao longo do tempo. Mas é necessário lembrar que essas formas de organização estatal não foram de todas substituídas pelo Estado neoliberal. Ainda existem países como Cuba, Coreia do Norte, China, que mantêm estados socialistas, assim como existem países que têm estados com características absolutistas, como exemplo os Principados Árabes. Espero que vocês tenham gostado. Essa foi a nossa versão de o surgimento dos estados e o Estado moderno. Deixem um like, se inscrevam no canal e até a próxima. Aquele abraço. Tchau, tchau.